A guerra entre Davi Miranda Neto e a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que conta com a sua avó, está longe de acabar. E tudo por conta das doutrinas, que ele chama de usos e costumes, que a Igreja Deus e Amor tem desde a sua fundação. Como, por exemplo, a mulher não pode cortar o cabelo, usar calça comprida e maquiagem. Os homens não podem usar barba e também não podem ministrar em outras denominações. Davi Neto queria mudar essas regras, porque para ele estamos em um novo tempo, e isso era costumes da época do seu avô, o fundador da Igreja Deus e Amor, o missionário Davi Miranda. Isso muito comumente, né? O Davi Miranda Neto é contra os bons costumes, negativo. Nunca fui contra os usos e costumes, eu nunca serei contra os usos e costumes. Eu acho que de toda a doutrina vai resultar, né, em usos e costumes da sua época. A minha questão sempre foi o foco excessivo nos usos e costumes e, como a própria diretoria se posicionou, que existe uma diferença entre usos e costumes e doutrina, né? E na nossa igreja, a grande questão sempre foi essa confusão que as pessoas fazem entre usos e costumes e doutrina. O Davi Miranda construiu essa igreja do zero, foi um guerreiro, construiu essa igreja na oração, no jejum, começou somente com a sua irmã e com sua mãe, e lá para isso em 62, e depois lá na década de 70, Deus começou a abençoar a igreja começou a crescer e eventualmente ela explodiu nível Brasil, muito em função de meu avô ter colocado testemunhos na rádio, que na época era um meio completamente secular. Ele foi muito criticado por isso, porque ele estava inovando, né? E a história se repete, né? Todo mundo que traz inovação acaba sendo criticado. Então não estou destruindo, não. Estou buscando dar continuidade e trazer as melhorias que esse legado tão grande, tão gigante que o Davi Miranda, o missionário Davi Miranda nos deixou, meu avô nos deixou, trazer melhorias e trazer esse legado para o século XXI. Mas o que muitos internautas estão comentando é que ele está enfrentando sua avó e toda a diretoria da igreja por causa de sua esposa. Davi Miranda Neto é casado com Karina Mendes e, apesar deles estarem na Igreja Deus e Amor, ela não segue todas as regras da denominação, porque para ela isso não passa de religiosidade. Eu não sei se de forma intencional eles fizeram um pronunciamento bastante raso e bastante superficial quanto a posicionamentos bíblicos, né, gente? Então, assim, eu acho que por ser um primeiro pronunciamento, eles não quiseram se aprofundar em nenhum assunto. Falou-se demais de forma muito superficial. O que me traz isso como preocupação? Algumas pessoas podem entender e ainda confundir doutrina bíblica com usos e costumes. E isso me preocupa demais. Eu já fiz um post aqui sobre religiosidade, eu volto a falar. O religioso não é aquele que faz ou não faz alguma coisa. É aquele que, por fazer ou por... O religioso é aquele que, por fazer ou por não fazer alguma coisa, se julga melhor do que o outro. Então, a partir do momento que a gente reitera demais os costumes que nós temos um risco muito grande de fomentar a cultura da religiosidade no nosso meio, que já é muito forte. O julgamento no nosso meio já é muito forte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas, enfim, por um outro lado também, eu vejo que nós estamos caminhando para uma nova estação, para uma estação de profundidade bíblica, né? Por uma estação de diferenciação entre costumes e doutrina bíblica, né? Eu ouvi ontem que barba não é pecado. E muitas pessoas acham que barba é pecado. Não é pecado barba, mas nós não temos tal costume. E tudo bem a gente não ter tal costume, mas a gente não pode fomentar que isso é pecado, né? Porque isso é errado. Então, a gente falar que não tem tal costume é uma coisa, a gente fomentar que aquilo é pecado é outra, né? E como eu falei, Tiago 3:1 nos fala, e nós, mestres, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que significa isso? Quem ensina tem que saber os ensinamentos bíblicos, né? Então, o que eu espero agora dos próximos passos da diretoria? Profundidade bíblica, né? Leituras de texto com exegese. Por quê? Você
explica, por exemplo, Paulo ou Coríntios, abrindo a Bíblia e lendo um versículo. Você ensina como? Fazendo a exegese do texto, entendendo por que Paulo escreveu aquilo aos coríntios, né? Então, por exemplo, a questão do cabelo. Ele escreveu aquilo para uma igreja que estava numa zona portuária, que tinham prostitutas que raspavam a cabeça e tudo mais. Então, você extrai daquele texto os princípios bíblicos, né? Então, assim, muitas pessoas falam, não pode cortar o cabelo porque está escrito não tosqueis o cabelo. Calma, vamos entender isso, né? Então, assim, a gente não pode ter um estudo bíblico tão raso, né? E quem é mestre, de fato, é mais cobrado. Então é isso, gente. A única coisa que me preocupa é a gente fomentar no nosso meio a cultura do julgamento e do julgamento pela aparência. Porque a Bíblia fala em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, qual que é o meu medo da gente reiterar demais costumes, né? Sem trazer as verdades, muitas vezes incômodas, que a Bíblia nos fala. É a gente fomentar essa cultura. Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra, porque em Oséias 4:6 fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então, nós temos que buscar cada vez mais conhecimento e profundidade bíblica, né? Nós temos cada vez mais que entender que tudo bem os usos e costumes, mas isso não é a doutrina bíblica, né? E a gente tem que, obviamente, cada vez mais aprender a doutrina bíblica, porque é isso que nos muda, é isso que nos transforma, é isso que nos constrange perante um Deus 3 vezes santo. E eu quero ler com vocês esse texto que foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Quando eu li ele, assim, eu não acreditei que esse texto estava na Bíblia Sagrada. Então eu quero que vocês... E Colossenses 2, a partir do versículo 19, me constrange. Vamos lá. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, assim, a gente entende que os usos e costumes, ok, tê-los não é problema, mas se a gente não entender os princípios bíblicos, esses usos e costumes vão perecer com o tempo e eles não vão refrear os impulsos da carne. O que significa isso? A gente vê pessoas seguindo a doutrina visível aos nossos olhos em pecados ocultos. Então é isso, pessoal, nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no que é doutrina bíblica e não fomentar usos e costumes como doutrina bíblica, né? Como nesse Brasil afora a gente vê por aí. Então eu espero que as pessoas entendam o posicionamento, entendam que temos muitos costumes sim, e tudo bem, desde que a gente não confunda isso com doutrina bíblica, né? Porque no nosso meio, gente, tem tanto julgamento. Sabe, eu aqui no meu Instagram, eu recebo tantas mensagens de mulheres perdidas, de mulheres que perderam casamento, que perderam autoestima, porque não entenderam a diferença de usos e costumes, não entenderam o que é lícito ou não as mulheres fazer e vivem sobre um jugo pesado que não fomenta o que? O coração, né? Porque Provérbios 4:23 fala: de tudo que se deve guardar, guarde. Aí você fala, mas Deus não é açougueiro, Ele não quer só seu coração. Mas a partir do momento que Ele tem seu coração, você não vai ser uma pessoa sensual, você não vai ser uma pessoa que vai cometer pecados ocultos, aqueles que ninguém vê, aquela pornografia no seu telefone, aquele adultério, né? Aquele roubo, aquela falta de caráter cristão e tudo mais.
E é isso, né? Resumo da ópera. Eu espero que nós entremos numa nova estação, com a diretoria dando cada vez mais estudos profundos com exegese bíblica, com profundidade bíblica, né? E que expliquem cada vez mais a diferença entre usos e costumes e doutrina bíblica, para que não fomente no nosso meio que os usos e costumes são doutrinas bíblicas e que o nosso povo, o povo que eu amo, porque a IPDA é a minha igreja do coração. E aí, pessoal, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça, deixe o seu like para nos ajudar. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber os nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo!